E aí, PokerFish TV, análise de uma mão. Agora analisarei aqui não uma, mas várias mãos que são potes, digamos que foi uma vomitada de fichas, por assim dizer, seja nosso ou do vilão, mostrando por que não faz sentido, às vezes, fazer um blefe muito grande, ou até mesmo continuar insistindo uma mão, sem ter uma equidade decente para blefar, ou sem estar contando uma boa história. A primeira mão aqui é um Dama 9, Six Max, torneio regular, 1 em 10 Six Max. Abrimos um raise ok, Dama 9, tão deep assim, é uma mão bem ok para abrir esse raise de 2x e meio. Ainda a mesa tá 5-handed, né? Tem um jogador fora aqui. Abrimos, tomamos um call. 10 e vala nos dá duas pontas. É um flop que acerta um pouco o range do Big Blind, mas mesmo assim faz a gente continuar apostando por semi-blefe. A gente tem um 9 de copas que possibilita a gente continuar blefando em alguns turns. A gente aposta um pouco mais forte do que eu esperaria. Eu acho que uma aposta de 270 já estaria bom. Fizemos 320. Tomamos um call. O turn foi excelente, agora a gente fez o straight. A gente só estaria perdendo para Ace Dama, mas a Ace Dama não daria tanto call no Big Blind. E é só uma possibilidade. Ele também tem a Dama que está bloqueando qualquer Ace Dama que ele possa ter. O vilão da check. A gente aposta por valor, 2/3 do pote. E já que agora o flop tá já era carregado, o turn mais ainda, tem dois possíveis flush draws de espadas, flush draw de espadas, de copas, e alguns possíveis straights, caso ele tenha um 9, caso ele tenha um Ace X, caso ele tenha a dama também. Então a gente aposta mais por valor para tentar extrair dessas mãos, toma um call. O river é um blank completo, uma mão bem tranquila. O vilão tem nesse momento 111 blinds para trás. Lembrando que o blind está blind 80 e ele tem 7.600 fichas. Eu tenho 17.000. Eu já tinha extraído bastante, ganhado potes grandes de vilões que estavam jogando de forma totalmente loose e agressivo. E aí, a ação mais comum aqui seria o vilão da check e eu betar por valor, digamos que 1/3 do pote ou até 1/4 do pote para tomar call de um vala, de um 10, que é boa parte do range dele. Fora os draws que é raro, que eu não vou tomar call de jeito nenhum. E o vilão sai all in. Ele vai all in de 111 blinds num pote que tem algo em torno de... não tem nem 50 blinds. Um pote que tem 30 e poucos blinds aqui. Então ele vai all in e dá um overbet monstro, esperando que eu fold o quê? No mínimo eu tenho Ice Rei. Ice Dama tá bem no meu range. Dama 9, principalmente a Dama 9 na ipada é bem possível. 10 e Rei, talvez não, porque desce check em alguns flops, mas Vala Rei com certeza. Então, Ice com Ice de copas ou Ice espadas. Meu range aqui é bem forte e possivelmente 10-10 e Vala Vala. Então ele não faz quase nenhuma mão. Melhor foldar. Ele faz um overbet de 111 blinds. Eu dou call, já que eu tenho straights, claro. E ele mostra incríveis 10 e 3. Ou seja, ele deu um call ok no flop para defender o Big Blind. Acertou o segundo par mais flush draw. Deu call. Turn ele poderia ter desligado. Mas quando ele acertou dois pares no river, ele achou que estava gigante com dois pares. É um erro bem grave porque dois pares eu vou ter Rei 10, Rei Vala, eu vou ter trincas, vou ter Ás Dama, Dama 9, eu vou ter muitas mãos melhores do que esses dois pares, então ele realmente vomitou, atolou aqui nesse Dama 9. Aqui tem um Ás 10 que a gente jogou no early game. Vou voltar. Abrimos um raise 3x, é um pouco loose e despretensioso esse raise aqui de posição intermediária.
tomamos 1, 2 calls. O bordo seco, como a gente tem um Ás de paus, já que a gente abriu um pouco o lose, até acho que faz sentido betar aqui por blefe. Betamos aqui, bordo bem seco, tomamos 2 calls e aqui eu acho que a gente tem que desligar, a não ser que bata um Ás no turn ou uma carta de paus. Bateu a dama, que agora deixa a gente com a broca, mas apenas com a broca. E a gente podia dar check, eu acabei apostando um pouco menos para tomar mais um call. Tomei um fold, um call do vilão de cima. E aí nesse turn, nesse river, a gente acaba apostando de novo quase meio pote. Sendo que o range dele aqui vai ter flush draws que erraram, de paus. Apesar que ele tá bloqueando um pouco os flush draws, mas a gente vai estar ganhando do flush draw. Vai ter o 2, algum 2x que defendeu. Vai ter o Vala muitas vezes, a maior parte das vezes vai ser um Vala 10, Vala 9, um Vala Rei naipado, um Vala Dama. Então dificilmente a gente faz uma mão melhor foldar aqui. Talvez a gente consiga fazer um 9-9, um 8-8 foldar, mas eu não vejo muito sentido em continuar com essa aposta. Então, nesse momento, o pot ficou com 1.500 outras. Apostamos aqui 360 no river, 160 no turn, 102 no flop e 60 no pré-flop no blind de 20. Então, iniciamos com 4.500 fichas mais ou menos e terminamos com 3.800. Pode não parecer muito, já que a gente continua com 229 blinds, mas é um pot relativamente grande pro early game, numa mão que é totalmente blefe e um vilão que estava dando call e que ficou com um stack pequeno para trás. E ele tinha 10-2, que trincou no flop, acho que foi bem ok. Ele podia ter dado o raise no flop e o raise no turn. Isso fez com que eu tirasse um pouquinho o 2 da mão dele e eu tentar representar também que eu tivesse um Ice Vala ou um Raise Vala, mas não faz muito sentido esse blefe. É uma vomitada de fichas. Tem uma mão que foi pior ainda. Já estava rolando um certo level na mesa. Eu abri um raise do botão, que eu acho que até ok nessa fase do torneio. Já estava chegando perto da bolha, estava chegando numa situação. Esse torneio era o. Vamos lembrar aqui. Era um torneio 2,20 regular. Tomamos uma tribet. Nesse momento aqui já era fold. Uma opção que a gente pode fazer também, já que tem o rei de blocker para botar pressão, justamente é dar um 4bet aqui. Damos o call, que não faz muito sentido. O call é bem ruim. A gente tá dominado por muitos reis. O vilão C beta aqui é um fold bem tranquilo. A gente não tem backdoor. A gente tem backdoor só de straight. Não tem backdoor de flush. Se fosse o rei de ouros ou... O rei de ouros provavelmente seria até ok dar esse call. Considerando que o pot foi de... A aposta foi de 1/3. A gente tá bem deep ainda. Esse jogador era bem agressivo. Mas com o rei 2 de copas era fold. Check. E aí eu podia dar check de novo aqui. Eu saí de lead, tentando representar o valete. Não faz muito sentido porque o valete eu daria check raise. O vilão dá só call. E aqui eu tento... Ele dá check e eu tento apostar aqui no river. Lembrando que aqui no turn ele deu check, então eu completei o float tentando representar o vala. Quando ele dá call, aí eu tenho que desligar mesmo. Já errei no flop, mas no turn também. E aí bate uma carta de ouros que completa até alguns straights. Ele dá check e eu aposto. E ele dá call e foi uma vomitada de fichas. Ele tinha Ás 10 e deu um excelente call, jogando fora de posição. O mão que ele tribetou, porque ele viu que possivelmente não fazia muito sentido o meu range todo aqui. Eu posso ter algumas mãos muito fortes e algumas mãos com valete, mas o meu range todo aqui não jogaria dessa forma. Daria possivelmente check turn e value bet river, ou check bet turn e check river, por causa do flush do straight que completou. Então aqui foi uma vomitada de fichas. Vala dama, pré-flop, mini raise,
é um call bem ok. Acertamos uma broca no flop e backdoor flush draw. O vilão sai betando muito pouco ali no flop. Aqui eu tenho que dar o call, tenho o backdoor, tenho a broca. Vou torcer para que ninguém dê o raise. Bate uma carta boa, uma carta de paus no turn. Check, o vilão aposta um pouco mais. Aí agora eu tenho que decidir aqui, porque se eu der call, eu já vou estar comitado com esse cara, que vai chovar, se ele continuar na mão. E esse cara pode chovar também. Eu posso foldar, só que agora eu tenho flush draw e broca. Esse vilão era muito loose, ele pode ter, nesse momento, um 10 de X, um 10 com kicker fraco, um 8 e 9, um 8 e vala, que ele betaria flop e betaria turn de novo, porque ele era bem agressivo. Ele pode ter um 3. Trincas eu acho que ele não, porque eu apostaria mais no flop, né? E agora apostaria menos, já que ele fez o full house. Eu dei só o call, o vilão chovou, fold, ele deu call. Agora eu tenho odds de 4 para 1. Eu preciso de 20% de equidade e eu vou acreditar ainda que o straight é bom. Então eu tenho 4 noves. O flush em geral eu vou acreditar que é bom, menos o 9 de paus, já que eu já contei aqui dentre esses 4. Então eu tenho 8 cartas para o flush, 3 cartas para broca. Vou desconsiderar que o vala e o dama sejam bons, mas a dama pode ser boa ainda. Mas considerando essas 11 cartas, eu tenho exatamente 11 vezes 2, 22%, e eu precisaria de 19. Aqui é um call até que justo para tentar realizar a equidade no river. E aí ele chova, eu tenho que ele beta, ele não chova, né? Ele poderia chovar. Ele beta, eu foldo, isso aqui parece que é por valor. E ele tinha um 9-3. A nossa mão não foi tão ruim assim, mas o 9-3 foi bem estranho. Ele defender essa mão pré-flop. E ele poderia ter, eventualmente, mesmo que tenha certo o straight, ele poderia ter vomitado todas as fichas aqui com essa trinca. Eu acho que a gente jogou um pouquinho mais loose nesse call turn, mas a gente tinha uma equidade muito boa. Depois que esse cara chovou, a gente foi meio que obrigado a dar o call. Aqui tem um rei, uma mão premium, mini raise, call, call. A gente vai fazer no mínimo o pot. Fizemos um pouco mais, já que a mesa era bem loose. O pot tinha 439, fizemos 650. Tomamos um call. Flop tranquilo, tem muitos draws que ele pode ter ali. Um 6 de X. Deixa eu ver aqui, ele defendeu. Ele não tem muitos. Ele pode ter alguns pares com uma de copas. Ele pode ter eventualmente um 10 de vala. Não acho que ele tenha muito 8, 6, 6 e 5. 6 e 5 é possível, já que essa mesa era bem loose. Eu aposto ele dá um raise. Nesse momento eu acho que ele tem muitos draws. Esse raise assusta um pouco porque ele deixa pouco stack para trás e aposta a maior parte do stack dele. Mas como o board tem muitos draws, a gente pode estar enfrentando, claro, um 7-7, 9-9, 4-4. Aí na leitura a gente foi ao win. E o vilão tinha 6-6. Vomitada, já que ele não tinha nem a broca aqui. Ele simplesmente transformou o 6-6 em blefe numa mão sem sentido. Seis e 5, abrimos do cutoff bem ok. Acertamos um flop razoável com flush draw e broca do 8. Se betamos forte. Poderia até se betar menor. Tomamos um call. O vilão deu check. Tentei representar o wise aqui no turn. O vilão dá o call. Aí acertamos um flush no river. E o vilão sai overbetando, já que o pot já era as minhas fichas. Acho que aqui eu vou estar perdendo para flush maior, muitas vezes. Vou estar splitando quase nunca, claro. E vou estar ganhando de alguns straights e 2 pares que o vilão jogou de uma forma muito estranha. Dei call. Ele tinha 10 e 8. Ele realmente jogou muito mal nesse river, já que tem um flush aparente. Tem o straight com apenas uma carta. Então
Se eu dar o call aqui, dificilmente o 10 e 8 vai ser bom, já que eu não vou dar muito call de dois pares e nem trinca, não vou ter, né, da forma como foi jogado. Então acho que ele vomitou todas as fichas, né, o meu stack com o straight dele. 6 e rei off, abrimos mini raise, tomamos dois calls. Aqui é check fold, acho que o open raise é até ok, não torneio 6 max. Eu dei check, era pra ser check fold, o vilão saiu apostando. Aqui eu acho que ele pode estar splitando com alguns reis, mas em geral é fold, porque vou estar enfrentando 10 e rei, vou estar enfrentando possível 8 e rei. Algum slow play de vala 9 que o jogador jogou, então aqui eu preferi o fold. Eu dei o call pelo rei. Bateu o 9, agora eu fiz o straight, só que o pior straight possível. E o vilão overbetou. Nesse momento eu tinha 54 blinds para trás. E aqui é um fold, mas eu dei o call. E o vilão tinha o vala. Independente do resultado, tendo 4.000 e poucas fichas no blind 80 e tendo que dar esse call de 3.700 fichas nesse river, eu acho que é um fold bem tranquilo com o bottom straight, já que não faz sentido ele, a não ser que seja um blefe total, que foi o que pareceu, já que eu achei que um vala betaria por valor, mas muita gente joga também o straight nuts assim, um vala dama. Eu acabei dando call, eu acho que poderia ter foldado já no turn. Aqui tem um Ais, outra mão premium. Fizemos um raise pré-flop que poderia ser maior. O pot tem 230, a gente poderia ter feito 280, 320. Fizemos um raise menor para tomar pelo menos um ou dois calls. Tomamos 3 calls, mais do que eu gostaria, por isso que acho que o size poderia ser maior. Check, check. CBT, um size justo, já que o board é seco. Toma um call, 2 calls, fold. O 3 não muda muito, só aumenta os draws. Eu aposto forte, meio pot. Tomo um raise, nesse momento ou tô perdendo para um slow play no flop, que foi um 5-5 e um 4-4, ou tô perdendo para um 6 e 7. Mas acho que o 6 e 7 algumas vezes daria raise, algumas vezes daria call aqui ainda. Mas eu tô perdendo com 6 e 7, ou tô perdendo para qualquer draw estranho, um 6 e x, um 6 e 4, um 6 e 3, que era o perfil desse vilão de querer atolar com uma mão, jogar super agressivo com mãos não tão boas. Nesse caso eu fui ao win pelo perfil do vilão. Bate a dama e ele tinha 2 e 8. Ou seja, ele tinha o straight com o 2 e o kicker 8. E ele literalmente vomitou essas fichas. E um Ais, abrimos 2,5, tomamos muitos calls. Esse jogador faz um raise que é bem estranho. Isso aqui é bem de Donkey. O pot já tem 940. Aliás, o pot tem 760. Ele faz um raise de 240, ou seja, 3x após o meu 2x e meio, que não faz sentido. Dá odds para todo mundo da call, então ele não tem uma mão forte aqui nunca. Eu dou um raise forte para aumentar o tamanho do pot. Eu acho bem justo. Tomo um call, dois calls. Bate esse flop que a gente trinca. O vilão sai betando, a gente tá ganhando de trincas. E tá perdendo para flushes. Aqui não tem outra opção além de dar o call. E o vilão mostra incríveis dama-dama. Que ele fez um size muito ruim no pré-flop. Seria justo se ele fizesse algo em torno de 700, como o squeeze. Mas nesse flop, depois desse size e do meu, depois dele ter tribetado um size bem ruim e eu ter forbetado no pré-flop, quando bate o Ais ele tem que imaginar que eu tenho Ais e Rei, Ais e Dama, Ais, ou até mesmo algum Vala 10-10 que não vai foldar para essa aposta no flop, ou um Rei que está ganhando dele. Então ele transformou o Dama em blefe no flop e acabou vomitando muitas fichas aqui. É isso aí.